Capítulo 11 Conhecendo o amor de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. Para intercedermos de modo eficaz, precisamos conhecer o grande amor que Deus tem por toda a humanidade. Ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons. Mateus capítulo 5, versículo 45. Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6, versículo 35. Visto que o amor de Deus está em nós e que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, devemos ser bondosos como Deus é bondoso, para com os ingratos e maus. Todo aquele que quer. Jesus pagou o preço da dádiva da salvação para todo aquele que quer aceitá-la. Efésios capítulo 2, versículo 8 e Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Deus ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. Sua mão de misericórdia é estendida à totalidade da raça humana. Nossa intercessão em favor de todos os homens não é realmente para Deus oferecer a sua misericórdia. Isso ele já fez por meio de Jesus. Nossa intercessão é principalmente para romper o domínio que Satanás tem sobre os homens. O diabo cegou os homens. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Nossa tarefa é soltar o pecador da sua cegueira, a fim de que veja a luz. O jejum, a oração e a intercessão estão entre as armas da nossa milícia para destruir as fortalezas do inimigo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Reddit. Certa tarde, há alguns anos, fiquei deitado por cima da minha cama, repousando no período entre o culto da manhã e o da tarde. Estava com a minha Bíblia e com outro livro e estava estudando. No meu espírito, não na minha mente, penetrou algum entendimento de alguma das coisas que nunca entendera antes. Vi este texto bíblico de uma maneira que nunca o tinha visto até então. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Percebi como tínhamos ficado fora do plano de Deus na nossa maneira de orar pelos perdidos. Não escrevo em espírito de crítica, mas simplesmente dizer: ó Deus, salva o tio João e a tia Lúcia. Não surge mais efeito do que ficar sentado à toa dizendo: atirei o pau no gato. Deus já fez a totalidade da parte dele no tocante à salvação das pessoas. Mas eu não sabia esse fato. Até aquela tarde, eu orava assim em favor dos meus próprios parentes. Naquela tarde eu vi o Senhor dizer ao meu espírito: nenhum homem com são juízo dirigiria seu automóvel a 160 km por hora pela estrada, passando por faróis vermelhos que piscassem advertências, passando por sinais com os dizeres: perigo, a ponte não funciona, até se precipitar na eternidade. Mas um bêbado ou um drogado faria assim. Essa verdade é a mesma, espiritualmente falando. Ninguém com são juízo se precipitaria lá fora para a eternidade sem Deus. Mas o Deus deste mundo cegou as mentes deles. Ele me indicou este texto bíblico, nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos. Capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios. Eu escutava o Espírito de Deus me lançava esse desafio. Você abordou a questão do ângulo errado. Você ficou se esforçando na ponta errada da alavanca. Você jejuou e orou para eu fazer alguma coisa quando já fiz tudo quanto vou fazer. O sangue já foi derramado, o evangelho já foi dado, a luz já está aqui. Não pode entrar raiando por causa daquilo que o diabo tem feito. O que você precisa fazer é romper aquele poderio sobre as pessoas. A intercessão não muda Deus. Deus nunca muda. A oração não muda Deus. Ela transforma você e o seu próximo, mas não altera Deus em nada. Percebi aquilo que tinha que fazer em favor do meu irmão, Dub.
Durante 15 anos, em muitas ocasiões diferentes, tinha jejuado e orado para que Deus salvasse Debbie. E se surtiu algum efeito, eu não vi nenhum sinal disso. Dubby era a ovelha negra da família. Qualquer pecado que você poderia imaginar, ele já cometera. Eu sabia que se o novo método funcionaria para ele, funcionaria para quem quer que fosse. Saí de cima da cama, segurando a Bíblia com uma mão e erguendo a outra mão, dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo, rompo o poder do diabo sobre a vida do meu irmão Dubby e reivindico a sua libertação. Aquilo significava que eu reivindicava a sua libertação daquela cegueira, daquele domínio de Satanás. E reivindico a sua salvação plenária em nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro de 3 semanas, meu irmão nascera de novo. E aí entra o papel da intercessão. Devemos livrar o pecador da cegueira, a fim de que ele possa ver a luz. Se conseguimos levar as pessoas a verem a Deus conforme Ele realmente é, vão querer amá-lo. Estamos de acordo com um grande intercessor no seu ministério da reconciliação. Olhamos de novo este texto bíblico, na tradução amplificada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando o mundo ao seu favor, não imputando aos homens, nem contando contra eles as suas transgressões, mas cancelando-as, e nos confiou a palavra da reconciliação, da restauração ao seu favor. A quem ele reconciliou consigo? O mundo. De quem foram canceladas as transgressões? Do mundo. É por isso que é tão terrível as pessoas irem para o inferno. E ao chegarem ali, descobrirão que nós não lhe tínhamos contado a verdade, não lhes tínhamos contado que tudo tinha sido cancelado. É assim que Deus é bondoso com os ingratos e os maus. E Ele nos deu aquela mensagem, aquela palavra da reconciliação. Mesmo assim temos pregado: Deus vai abocanhar você se você não tomar cuidado. Ele está querendo pegá-lo. As pessoas educam os filhos dizendo: não faça isso, Jesus não vai amar você se você fizer isso assim. É mentira. Talvez ele não queira que façam tal coisa, mas ele continuará a amá-lo mesmo assim. Dizer às crianças: Deus não amará vocês se fizerem assim, leva-as a crescer com a mente cega, sem poder ver a luz do seu amor. E é muito difícil tirar das pessoas tais ensinamentos que receberam. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Pensávamos no passado que era necessário pregarmos as pessoas até sentirem convicção, e portanto saíamos e lhe dávamos pauladas na cabeça, por assim dizer. Não, o Espírito de Deus as convencerá. Nosso ministério é o da reconciliação. Quando conseguirmos levar as pessoas a verem Deus como Ele realmente é, vão querer amá-lo.